A existência humana é uma jornada de constante busca. Buscamos propósito, paz, sucesso, plenitude. Inúmeras filosofias e práticas prometem a chave para essa vida desejada. Contudo, em meio a um turbilhão de informações e opiniões, é comum que o indivíduo se sinta perdido, confuso e desorientado. A própria mente, sem um guia claro, pode se tornar um labirinto de incertezas e, paradoxalmente, a fonte de auto-engano e sabotagem. A experiência demonstra que é fácil ser levado por ilusões, não apenas por influências externas, mas e principalmente por impulsos internos. Quantas decisões cruciais na vida são tomadas sob o domínio de uma emoção passageira, de um desejo ardente do momento, resultando em arrependimento e consequências indesejadas? Relacionamentos desfeitos, empreendimentos fracassados, caminhos profissionais abandonados. A raiz muitas vezes reside na ausência de uma bússola interna precisa. Pensadores notáveis no campo do sucesso, como Napoleon Hill, enfatizaram a supremacia de um propósito definido. Sem uma clareza cristalina sobre o que se quer alcançar, todo esforço é diluído. E a base para essa clareza é o entendimento, a capacidade inata da mente de raciocinar, de discernir, de analisar fatos e realidades de forma objetiva. O entendimento é a ferramenta mais poderosa contra o véu da ilusão. A mente, quando não está firmemente alicerçada no entendimento, torna-se suscetível à distorção da realidade. É fundamental não se deixar mover facilmente por qualquer corrente, por qualquer sugestão que não se alinhe com a lógica universal e com os princípios que regem a vida. A avaliação constante de informações, de conselhos e até mesmo das próprias percepções é um exercício contínuo de autodisciplina. Se algo não ressoa com a verdade inabalável, com a coerência dos fatos, é provável que seja uma forma de engano. E o engano mais perigoso é aquele que se instala e se enraiza na própria consciência. Cultivar o jardim da mente com sementes de clareza e verdade é um trabalho incessante. A disciplina mental de questionar, de ponderar, de buscar a essência por trás das aparências é o primeiro passo para derrubar as muralhas da confusão e do auto-engano. A verdadeira direção para a vida que se anseia emerge de um entendimento consciente e bem fundamentado. Uma vez que o entendimento ilumina o caminho, a força motriz para a conquista é a convicção. Não se trata de uma crença passiva ou de um simples acreditar. A convicção é um estado de certeza profunda, um compromisso inabalável que transcende o mero otimismo. É a força que transforma o desejo em realidade, a intenção em manifestação. Pense no princípio universal da natureza. O grão de trigo, para produzir vida e multiplicação, precisa primeiro morrer ao seu estado original. A semente precisa ser enterrada, transformar-se na terra para que uma nova planta germine, trazendo consigo inúmeros frutos. Da mesma forma, para que uma nova e grandiosa realidade floresça em sua vida, algo do velho eu precisa ceder. Crenças limitantes, hábitos destrutivos, paixões egoístas que aprisionam o indivíduo ao passado e ao sofrimento, esses são os elementos que precisam morrer num processo de transformação. Este não é um conceito de punição, mas um princípio de sacrifício construtivo, inerente à própria essência da vida e do crescimento. Napoleon Hill descreveu essa força propulsora como um desejo ardente que não permanece apenas no plano das ideias, mas se traduz imediatamente em ação disciplinada. Não basta sonhar. É preciso ter uma convicção tão profunda que ela se manifeste através de um plano organizado e de decisões rápidas e firmes. Você define com clareza o que almeja, elabora a estratégia para alcançar e age com uma determinação que aniquila a hesitação e a dúvida. Essa convicção profunda se manifesta na obediência, não a uma figura de autoridade humana ou a uma doutrina rígida, mas aos princípios universais que governam a existência.
A lei da causa e efeito é um desses princípios inegáveis. Se você deseja colher prosperidade, deve semear trabalho e valor. Se almeja paz, deve semear atos de reconciliação e harmonia. É um alinhamento consciente com as leis que regem a natureza e o universo. Ao comprometer-se integralmente com seu propósito, ao entregar-se por completo à ação disciplinada e aos princípios que regem o sucesso, o indivíduo acessa uma força que vai além da sua compreensão racional. Esta é a força que impulsiona a criatividade, que revela soluções inesperadas e que abre caminhos onde antes só se enxergavam obstáculos intransponíveis. A plenitude e o poder ilimitado não são para aqueles que apenas esperam, mas para aqueles que se entregam num tudo por tudo, ativando a convicção que move o impossível. É uma verdade inegável que nenhuma jornada de sucesso se desenrola sem desafios. A vida, na sua essência dinâmica, apresenta obstáculos, adversidades e tribulações. No entanto, a perspectiva de um indivíduo sobre esses momentos de crise é o que fundamentalmente molda o seu destino. Para muitos, as adversidades são vistas como um bardo, uma maldição inexplicável ou um sinal de fracasso, mas para aqueles que compreendem e aplicam os princípios universais de crescimento, as tribulações, na realidade, são um crisóleo, uma fornalha de refinamento que forja o caráter. São o calor e a pressão que transformam o minério bruto em um metal precioso ou o carvão comum em um diamante cintilante. Qual é o fruto das adversidades enfrentadas com convicção e discernimento? Paciência, a capacidade de persistir incansavelmente, de manter o foco no objetivo mesmo que o tempo pareça se estender, de não ceder ao desânimo diante dos contratempos. Experiência. As lições mais profundas não são adquiridas em teorias ou livros, mas na prática, nas quedas, nos erros que são corrigidos e nas estratégias que são ajustadas. A adversidade é a maior professora. Esperança. Não um otimismo superficial e cego, mas uma convicção real de que, apesar das aparências e das dificuldades presentes, existe um propósito maior e um desfecho favorável aguardando aqueles que perseveram. Napoleon Hill afirmava que cada adversidade, cada fracasso e cada dor de cabeça traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Indivíduos que alcançaram o topo do sucesso não foram aqueles que evitaram os problemas, mas sim aqueles que os encararam de frente, usando-os como trampolins para o próximo nível. Histórias de superação ilustram essa verdade. A fé e a obediência aos princípios permitem atravessar a adversidade em vez de ser consumido por ela. Reflita. Como você tem reagido aos aguilhões da vida, aqueles momentos de desconforto que te impulsionam à mudança, que te ferem quando você resiste? A teimosia, a autossuficiência e o desequilíbrio apenas intensificam a dor. Contudo, se a adversidade for abraçada como uma oportunidade para aprender, para crescer, para refinar o seu caráter e as suas habilidades, ela se revelará como a sua maior aliada no caminho da maestria pessoal. A verdadeira resiliência não é a ausência de quedas, mas a capacidade inabalável de se reerguer mais forte e mais sábio a cada tombo. Ao final de toda jornada, surge a questão fundamental. Qual é a verdadeira riqueza? Seria o acúmulo de bens materiais, a fama passageira nas redes sociais ou o reconhecimento superficial da sociedade? A história de incontáveis indivíduos demonstra que a busca exclusiva por essa glória do mundo, mesmo que bem-sucedida, frequentemente leva a um vazio existencial ainda maior. O rei Salomão, em sua sabedoria e opulência inigualáveis, concluiu ao fim de sua vida que tudo era vaidade e correr atrás do vento. A verdadeira riqueza, o tesouro mais valioso, é algo que as circunstâncias externas não podem conceder e, mais importante, não podem subtrair. É a harmonia interior, uma paz que transcende o entendimento racional,
Um propósito duradouro que infunde significado a cada dia. É a convicção serena de que, independente dos tumultos externos, dentro de si reside um santuário de serenidade e de força inabalável. Essa paz genuína não provém da ausência de problemas ou da resolução de todas as questões materiais. Ela emerge de uma conexão profunda com a fonte de todo o poder, sabedoria e harmonia universal. Ao acessar essa conexão, a pessoa opera em um nível de poder e percepção que transcende o comum, gerando soluções inovadoras e visões claras. Esta é a verdadeira herança, um legado de paz, de propósito e de contribuição que se estende muito além das conquistas materiais efêmeras. A essência do ser, a consciência que busca essa conexão e se dedica a esses princípios, nunca morre, no sentido de ser separada da fonte da vida. Ela se une a algo eterno, indestrutível, conquistando uma plenitude que as miragens do mundo jamais poderão oferecer. A vida nos apresenta duas estradas distintas. Uma delas é pavimentada por emoções efêmeras e por valores voláteis do mundo. Promete a glória imediata, o prazer momentâneo e a satisfação material, mas frequentemente conduz a um vazio existencial, a um sofrimento latente e a uma insatisfação crônica. É a estrada da ilusão, que, por sua natureza, não pode sustentar um propósito duradouro. A outra estrada é da clareza de propósito, da convicção inabalável, da ação disciplinada e da resiliência forjada nas adversidades. Ela convida o indivíduo a morrer para o velho eu, para as crenças limitantes e para as paixões egoístas, a fim de renascer em um propósito maior. É o caminho para uma vida plena de harmonia interior, poder ilimitado e significado profundo. A escolha em sua essência mais pura é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazê-la por você. Você está pronto para abraçar esta jornada de autotransformação? Para investir na sua mente, no seu caráter, na sua paz interior? Para comprometer-se integralmente com a verdade e com a ação que ela exige? O momento de começar é agora. Não espere pelas condições perfeitas, pois elas podem nunca se manifestar. O primeiro passo, o mais determinante, é dado com a firmeza de uma decisão consciente. Ative o gigante que reside em sua alma. Escolha o entendimento. Escolha a convicção. Escolha o propósito duradouro. Escolha a vida que você, em sua essência mais elevada, merece viver. Muito obrigado.